Pô, mano, tem que lavar a louça, velho. Pô, tem que tomar banho. Caralho, tem um compromisso hoje. O compromisso é às 2 da tarde. Será que eu lavo a louça? Então é melhor, mano. Puta que pariu, eu preciso arrumar meu quarto. Eu não posso arrumar o quarto, eu tenho mais a louça, cara. Tem que dar mais uma outra, mas a louça tá suja pra cá. Mano. Putz, mano, eu tenho aniversário pra ir hoje, cara. Não, eu vou ficar em casa, Não, mas é aniversário do meu amigo, ele vai ficar chateado se eu não for. Não, então vou ir. Tá, mas vai se eu vou e não tem ninguém que eu conheça, cara. Então melhor ficar em casa, Não, mas meu amigo vai ficar chateado se eu não for. Não, mas na real que eu não tenho nenhuma roupa boa pra ir mesmo. Não, na real que eu tenho uma camiseta boa pra ir. Ah, não, cara, ela tá pra lavar, cara. Não, eu não vou nesse aniversário. Não, mas eu preciso ir nesse aniversário. Não, eu vou nesse aniversário. Não, tô preparado pra ir nesse aniversário. Eu vou ir nesse aniversário. Vou no aniversário! Eu acho que tá todo mundo me olhando, cara. Por que tá todo mundo me olhando, cara? Será que tem alguma coisa no meu rosto, cara? Por que tá todo mundo me olhando, cara? Melhor eu andar rápido porque tá todo mundo me olhando. Eu não quero que ninguém me olhe, cara. Anda rápido. Tá todo mundo me olhando, tá todo mundo me olhando. Não, eu vou mudar. Eu tô cansado dessa vida que eu levo. Eu preciso mudar. Urgentemente eu vou mudar. A partir de agora, eu vou mudar e eu vou ser uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Caralho, eu odeio minha vida. Por que tudo que eu faço sempre dá errado? Por que nada nunca dá certo? Eu sempre tento fazer as coisas boas, mas elas sempre dão errado. Eu realmente não sei porque eu ainda existo. Eu acho que foi um erro eu existir. Pô, mano, tem que lavar a louça, velho. Pô, tem que tomar banho. Caralho, tem um compromisso hoje. O compromisso é às 2 da tarde. Então é melhor, mano. Puta que pariu, eu preciso que arrumar meu quarto. Eu não posso arrumar o quarto, eu tenho mais a louça, cara. Tem que dar mais uma outra, mas a louça tá suja pra cá. Animação, eu tava pensando, deprê é uma bosta, né? É um problema que existe bastante nos dias atuais, e mesmo a gente vivendo na era da informação, tem muita gente que não entende desse problema, até falando coisas idiotas como falta de Deus no coração, ou que isso é só drama, ou coisas muito mais estúpidas, velho. E também com tanta informação na internet, pra quem tem esse problema ainda é meio difícil tirar várias dúvidas que surgem. Então eu pensei, já que eu vivi com isso pela minha vida inteira e agora eu tô me tratando com o assunto, por que não ajudar mais pessoas que estão procurando uma solução? Então aqui está um vídeo te ajudando a superar a depressão. Bora lá! Lembrando que eu não sou nenhum especialista no assunto. Tudo que eu sei foi o que eu vivi, o que eu escutei dos médicos e o que eu tô fazendo agora. Então, se você não concordar com alguma coisa, sei lá, dá dislike no vídeo. De qualquer forma, eu tenho depressão desde os meus 14, 16 anos. O engraçado é que naquela época eu não pensava que eu tinha depressão porque era meme na internet de que pessoas com depressão eram emos. Então, na minha cabeça estúpida, logo, se eu não tinha vontade de pintar unha, nem usar maquiagem, nem usar cabelo na frente do olho, eu não tenho depressão, porque eu não sou emo. E, de certa forma, eu vivia pensando que isso era uma coisa que todo mundo sentia. E eu só descobri que isso não era normal quando lá pelos meus 20 anos, quando eu tava trabalhando, eu perguntei pra um amigo meu que ele era super divertido, saideiro, festejar, falava com todo mundo sem problema nenhum. Cara, como é que você consegue fazer tudo isso sentindo essa sensação de vazio e dor na barriga em que você não tem vontade de fazer nada a não ser deixar de existir, simplesmente explodir e vagar pelo universo como se nada pudesse te incomodar ou te deixar triste? Eu não sinto isso daí não. Então, às vezes é capaz de você ter e demorar muito pra perceber. Principalmente porque eu comecei a reparar bastante isso em redes sociais. Pessoal falando que você não pode se autodiagnosticar. Isso é meio bobo, porque isso desincentiva as pessoas a procurar ajuda. Quero dizer, quando você pega resfriado, você sabe que você tá com resfriado. Você não precisa que alguém venha e fale: você não pode falar isso. Você nem tem certeza, você não pode se autodiagnosticar. Mas eu entendo que esse argumento pode ter algumas falhas, mas no geral você entende o que você sente. Então se você sabe que você tem isso, não procura a aprovação dos outros, vai atrás.
E é aí que tá, eu entendo que às vezes é difícil procurar ajuda. Eu vivi tanto tempo com isso que eu comecei a ter um monte de ideia errada sobre o assunto. Eu aposto que todo mundo passa por isso. Eu já cheguei a pensar como se a depressão fizesse parte da minha personalidade. Algo como, se eu perder ela, o que vai ser de mim? Ela é tudo que eu tenho. Ela fez parte do que eu sou. E se eu perder ela, eu vou deixar de ser o que é eu. Por que ir atrás? Possivelmente não tem solução. É tanto esforço, não vale a pena, eu aguento. Eu dou um jeito. E é aí que tá, você se vê preso como se fosse um parasita, não querendo que você retire ele. Não tem descrição melhor do que essa. Imagina isso como se fosse uma unha encravada. Eu acho que esse daqui é o melhor exemplo, porque eu acho que todo brasileiro já teve unha encravada na vida. Mas todo dia você fica sentindo dor, e quando você tira, parece que é uma nova vida que tá começando. E é exatamente isso. Não importa o quanto você pense que dá pra resolver, que dá pra continuar seguindo em frente junto com essa dor, tem solução. E aqui eu vou falar por onde começar. Eu acho que essa cai na categoria de coisas que não é tão fácil encontrar na internet, mas você sabe a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Em resumo, psicólogo é aquele cara que você conversa e o psiquiatra é quem cuida dos remédios. E qual você deve procurar primeiro depende da sua situação. Eu vou tentar dar um exemplo. Imagina que você tá numa viagem de carro bem devagar, até que o seu acelerador emperra. Mas ele emperrou pouco, então seu carro tá andando mais rápido pouquinho a pouquinho. Com o psicólogo, você olhar com calma a situação, ver onde estão os problemas, o que causou eles, como resolver e essas coisas. E depois de entender o que aconteceu com o pedal, você arruma o pedal. Você vai conseguir colocar ele no lugar e seguir com a viagem. Agora, imagina um caso bem extremo. Por exemplo, quando o pedal travou, a pessoa não se importou muito. Ela deixou pra lá. Disse que conseguia resolver, que ia aprender a lidar com a velocidade. E o carro foi ficando rápido e mais rápido. Mas se passou tanto tempo que agora não tem mais tempo. Você começa a entrar na cidade. Você vê o sinal vermelho, os carros estão passando. Você não tem tempo de ver o que aconteceu com o pedal. Você vai bater. Puxa o freio de mão. O freio seria como o psiquiatra. Os remédios param o carro. O freio te dá um tempo pra você analisar agora o pedal. Agora você tem calma pra ver ele. Você pode checar agora o que tem de errado com ele com o psicólogo. Claro, o carro ainda tá parado. Mas depois de resolver o problema do pedal, é só soltar o freio de mão e seguir a viagem. E eu sei, resolver esses problemas não é tão simples quanto parece. Às vezes é difícil por causa da família que não dá apoio ou não tem amigos que ajudam. Pessoas podem ser bem cruéis às vezes. A família pode usar isso contra você, pode te deixar no chão, pode ser uma família tóxica, você pode ter amigos tóxicos. E, infelizmente, atualmente isso é uma coisa bem normal. Se você for menor de idade, infelizmente até os seus 18 anos você não pode procurar ajuda psiquiátrica sem os consentimentos dos seus responsáveis, pelo que eu pesquisei. Mas psicólogo está permitido. E você não precisa de autorização dos pais pra ir pro psicólogo. Então o que eu melhor te recomendo é procurar ajuda psicológica até completar seus 18 anos. E depois, se ainda precisar, você pode ir pro psiquiatra. Outra coisa que demorou muito pra me acostumar com a ideia foi psicólogo. Não sei quanto a vocês, mas eu cresci numa bolha em que eu acreditava que psicólogo eram só pra pessoas doidas. E isso é muito longe da verdade. Psicólogo nada mais é do que uma pessoa com quem você vai ficar numa sala conversando sobre sua vida. Nada mais, nada menos. E qual é a utilidade dele? Deixa eu tentar usar um exemplo. Já aconteceu de você estar com um problema na sua cabeça que você tem que resolver e não sabe como? E enquanto você desabafa isso com seu amigo em voz alta, você descobre a resposta sozinho e na hora, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo? Então, psicólogo é tecnicamente isso. Você vai conversar sobre coisas da sua vida e você mesmo vai perceber tudo. Problemas, soluções, motivos. Você vai entender tudo da sua vida. E assim você vai saber como começar a arrumar ela. E esse tipo de coisa você só percebe falando em voz alta. E como no psicólogo você não tem que ter medo de falar as coisas, porque é um lugar fechado e confidencial, você consegue soltar tudo. Eu diria que é uma das partes mais importantes da recuperação. E é claro, eu sei que no começo vai ser difícil você se abrir pra alguém e falar sobre sua vida. E aí que tá uma das primeiras coisas. Você tem que encontrar o seu psicólogo, alguém que você sente uma conexão como se fosse um amigo seu. Então essa é uma das primeiras coisas que você deve sentir com o psicólogo, se você tem essa conexão com ele. E outro aviso, como existe qualquer profissional ruim, também é possível existir psicólogos ruins. Então você tem que ficar atento com algumas coisas. Lembre-se que um psicólogo não pode te julgar e ele não pode dizer a opinião dele. Ele não pode falar coisas como você fez isso certo, você fez isso errado, você deveria ter feito isso ou aquilo. Esse não é o trabalho dele. O trabalho dele é guiar sua linha de raciocínio pela sua vida para você encontrar os problemas. Então, mantenha isso em mente. Se você sente que está sendo muito julgado ou não está se sentindo bem, procure outro. O que é depressão?
Muito se fala de depressão e mesmo com uma grande fonte de informação ao nosso alcance, as pessoas ainda não têm um conhecimento fundamental do que ela realmente é. Já pararam para pensar sobre a importância da nossa saúde mental? Eu tenho certeza que muitos de vocês sim, porque ela afeta a nossa rotina, nossas relações, nosso trabalho, nosso desempenho, em tudo. E por que a depressão é tão difícil de ser compreendida? Ela é diferente daquela tristeza passageira, da vontade de não fazer nada ou da alteração de humor. É perfeitamente normal ter altos e baixos durante os dias, mas ter depressão é completamente diferente de estar deprimido. A pessoa deprimida pode sentir uma tristeza desencadeada por algum fato determinado e cotidiano, até realmente assimilar o que está acontecendo, carregando esse sentimento por alguns dias, mas nada permanente. A tristeza é um sentimento momentâneo, considerado até saudável pelos médicos. Ela ajuda na compreensão das perdas ou sofrimentos ocasionais. Mas, para responder a pergunta de uma maneira simples e objetiva, depressão é uma doença, como um vírus que se instala nas suas células, um veneno. Não é apenas psicológico, como muitos acreditam, mas é também um processo químico do nosso cérebro, que desencadeia uma série de reações em nosso organismo. Acontece devido à reação de neurotransmissores de forma desequilibrada, desde a sua deficiência até a alteração dos níveis de alguns hormônios. Transmissores como a serotonina, a dopamina e a noradrenalina estão diretamente relacionados com a depressão. O que ocorre é a diminuição nos níveis desses neurotransmissores, responsáveis por transmitir informações entre os neurônios, especialmente relacionados à regulação de humor, energia, sono e motivação. Sendo assim, para explicar de uma maneira mais simples, com menos mensageiros, as comunicações entre os neurônios e a regulação de suas funções ficam prejudicadas, e a partir daí, o corpo e a mente começam a sofrer as consequências. Mas por quê? Por que essas reações acontecem? Não dá pra dizer exatamente como começa, porque as razões são várias, e às vezes elas acontecem simultaneamente, como por exemplo, questões emocionais não resolvidas, a perda de um ente querido, dificuldade de superar algum tipo de problema, mudança indesejada de vida, meta profissional não atingida, ou até mesmo se cobrar excessivamente. Muito difícil falar de depressão sem falar de ansiedade, ou vice-versa, porque não são quadros opostos. Tem sintomas em comum, podem aparecer na mesma pessoa, e um pode causar o outro. Ficar ansioso de vez em quando é normal, mas a ansiedade se torna patológica, ou seja, doentia, a partir do momento que passa a atrapalhar a vida da pessoa, impedindo que ela consiga enfrentar situações simples, mas que por conta da ansiedade se tornam ameaçadoras. Pode variar entre fazer uma prova na escola e até mesmo não conseguir sair de casa, por exemplo. A nossa geração se cobra, se pressiona e quer tudo na hora. Criamos expectativas altas e outros também criam expectativas sobre a gente. Estamos numa corrida contra o tempo para obter sucesso, mesmo às vezes sem nem sabermos direito o que a gente quer. A gente esquece de respirar, de sentir. Agora imagina você ter tudo o que você sempre quis. Morar no lugar dos seus sonhos. Ter uma família, dinheiro, estabilidade. E ao mesmo tempo não ter nada. Estar rodeado de pessoas e se sentir completamente sozinho. Comer, mas não sentir o gosto da comida. Se você não consegue se imaginar assim e nunca se sentiu assim, ótimo. Significa que você provavelmente não tem depressão, mas você não conseguir se colocar no lugar do outro que passa por isso, não significa que o sofrimento dele não é verdadeiro, ou que essa pessoa tá querendo chamar a atenção, procurando motivos pra chorar, reclamando de barriga cheia, ou que o que ele sente não é real pra ele. Depressão não é frescura, é uma doença e pode afetar qualquer pessoa, independente da posição social, sexo, raça. Estima-se que depressão vai ser a doença mais incapacitante do mundo até ano que vem. Só nos Estados Unidos, suicídio é a segunda principal causa de morte em homens entre 10 e 34 anos e mulheres entre 15 e 24 anos. E mundialmente falando, suicídio é a principal causa de morte em homens entre 20 e 50 anos. Alguns estudos mostram que mulheres tendem a ficar mais deprimidas, mas são melhores em lidar com seus sentimentos. Acredito que um dos motivos disso seja a facilidade que mulheres geralmente têm em conversar, se abrir, falar sobre seus problemas, seja para uma amiga, mãe, tia, etc. Já para homens, infelizmente, ainda existe um certo tabu, um certo preconceito em conversar com alguém, se abrir, falar sobre os seus problemas ou desabafar ou, enfim, falar sobre tempos difíceis. E a verdade é que conversar com alguém sobre o que você sente pode ser um divisor de águas
na sua vida. É extremamente importante você expressar aquilo que você sente e não deixar aquilo, sei lá, corroendo você por dentro. Então essa é a minha primeira e principal dica caso você se sinta ansioso, deprimido ou triste, o que é perfeitamente normal. Primeiro de tudo é conversar com alguém. E mesmo que você não esteja passando por tempos difíceis e não sinta a necessidade de desabafar sobre alguma coisa, você ainda pode ser um ombro amigo pra alguém que precisa desabafar e conversar. E foi procurar você. Falar pode mudar a sua vida e escutar pode mudar a vida de alguém. E eu poderia sentar aqui e dizer que as coisas vão melhorar. É o que todo mundo diz e discurso mais, sei lá, padrão que esse não existe. E a verdade é que eu não sei se as coisas vão melhorar ou não. Pode ser que elas melhorem, pode ser que elas piorem, na verdade. Ninguém sabe. Mas uma coisa eu sei e uma coisa eu tenho certeza absoluta. Se você se abrir e não desistir, as coisas vão ficar mais fáceis. Se você caiu e isso acabou com você, mas você aprendeu a levantar, eu não vou dizer que você não vai cair de novo. Pode ser que você caia mais umas 200 vezes, sei lá. Mas toda vez que você levantar, você vai ficar mais forte. E aí ninguém vai conseguir te parar. Porque a resiliência que você criar, a capacidade de dar a volta por cima, vai ser tão grande que o chão vai virar uma cama elástica pra você. E eu não sei quantos anos você tem, se você é criança assistindo esse vídeo, se você é adolescente, ou jovem adulto, ou não sei, ou tem a minha idade, ou um pouco mais velho, eu não sei, mas a verdade é que a vida é extremamente complicada, é cheia de decepções, umas maiores que as outras, frustrações, quedas, mas também é cheia de risada, companhia e amor. Outra fala extremamente clichê, mas é verdade. A vida não é composta só de uma coisa. E você vai aprender a encontrar alegria e felicidade em todas as coisas da sua vida, não só em um aspecto. E até nas coisas mais simples. Felizmente, a maturidade ensina pra gente que até servir ração para suas gatas pode ser o melhor momento do seu dia e é incrível. E tudo bem ficar triste também, e chorar, e ficar mal, e achar que nada vai melhorar, e se espernear um pouquinho. Tudo bem também. É saudável ficar triste, mas o que você não pode fazer é se acomodar na tristeza, porque, clichê de novo, todo mundo merece ser feliz. Mas pra gente bater esse papo, vamos combinar umas coisas aqui antes. Se você tiver algum preconceito com relação à depressão, vamos guardar, não vamos trazer pra essa conversa não. E vamos entender essa conversa não como se eu estivesse explicando o que é depressão pra você, ditando uma regra e batendo um martelo sobre o assunto. A ideia aqui é que você, nos comentários, e eu aqui, e a gente construa uma comunicação, a gente construa uma mensagem. Nada do que eu disser aqui você vai tomar ao pé da letra pra sua vida, e se você já tiver num processo terapêutico e o que eu disser aqui possa parecer diferente do que o seu psicólogo fale, fique com o que o seu psicólogo fale, porque é ele que te conhece, ele que conhece os detalhes do que vocês estão conversando e do seu contexto e da sua história. Uma vez me descreveram a depressão como um lugar muito escuro, em que você não enxerga nada na sua frente, que é tudo muito confuso, que você ouve o barulho dos seus pensamentos, geralmente pensamentos negativos, e você não sabe como sair de lá, como se fosse um buraco cavado no chão, onde você tá sozinho no escuro. E nessa conversa que eu tive com essa pessoa que tinha depressão, a gente acabou chegando na conclusão que às vezes uma palavra pode servir como uma lanterninha, uma luz, pra pessoa enxergar o caminho e começar a sair desse buraco. E se esse vídeo servir pra isso, sabe? Pra ser uma luzinha no fundo do seu buraco, ou um aviso, um alerta pra você não entrar no buraco de vez, já vai ser ótimo. A Rainha dos Vermes aparece nos dois jogos como uma salvação, como uma forma da pessoa se redimir e voltar ao mundo, mas sempre com um preço. A Rainha dos Vermes sempre pedia a vida de outras pessoas em troca da dela, e movidas pelo ódio e pela vingança, as pessoas sempre aceitavam esse acordo infame. E nas palavras do próprio criador do jogo sobre a Rainha dos Vermes, ele diz: "Não importa o que a vida nos traga, sempre há uma saída, e não é o suicídio. Há sempre um motivo para continuar, e que se a depressão assumisse a forma humana, ela se tornaria tanto sua melhor amiga, quanto a sua pior inimiga." A Rainha dos Vermes nada mais é que sua própria depressão. Ela abraça você te fazendo achar que você não tá sozinho, mas no fundo tudo isso é mentira. Quanto mais você aceita sua depressão e se conforma com ela, mais ela vai te destruindo por dentro. A Rainha dos Vermes, como a depressão, ia sugando cada vez mais a vida, tanto da Lorelai quanto da Susan. Ela ia destruindo tudo que elas amavam e deixando elas cegas, achando que aquilo iria fazer elas felizes no futuro. Mas que futuro? Pois do jeito que a Rainha dos Vermes guiava as pessoas, no final não restaria nada mais que mágoas e rancores, que seriam feridas tão grandes que nada
conseguiria reparar. Em pouquíssimo tempo, o Setembro Amarelo virou aí um alvo de biscoitagem na internet. Setembro Amarelo virou aí um ótimo momento para muitos influenciadores digitais, para muitos criadores de conteúdo usarem essa hashtag que tá em alta para ganhar view, para ganhar visibilidade, para ganhar like, para ganhar biscoitinho na foto do Instagram. Tanto que é muito comum nessa época você ver aquele post escrito: se você tem algum problema ou precisa de falar algo, me chama na DM. E ao invés de a gente estar usando o Setembro Amarelo para encaminhar pessoas com problemas de saúde mental, com pessoas com dificuldade para falar dos seus problemas, com pessoas que precisam desabafar aquilo antes que elas cheguem numa medida muito extrema, a gente manda essas pessoas para falarem com algum influenciador digital que não tem a menor ideia do que tá falando, que não tem o menor treinamento, que não tem a menor capacidade e por muitas vezes acaba dando uma resposta fútil, indelicada e sem o menor tato. E se você acha que é exagero que eu tô falando, assiste aí um pouquinho do Carlinhos Maia falando o que ele pensa sobre isso. Vai, ô imbecil! Vai se matar porque você nem começou a vida ainda! Esse exemplo do Carlinhos Maia é um exemplo de como a gente não sabe falar sobre problemas de saúde mental. Quando a gente fala que a gente tá com um problema, que a gente tá sentindo alguma dor, que a gente tá com ansiedade, que a gente tá com depressão, a gente vai ouvir frases como: o tempo cura tudo, é só focar em outra coisa que passa. Tanta gente passando fome no mundo, você não tá passando fome, pensa que você tá melhor que muita gente por aí. E a clássica aí, pra quem é homem, que é: isso tudo aí é frescura da sua cabeça. Não é frescura. Saúde mental não é frescura, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saúde. Atualmente, um dos maiores desafios que a sociedade pós-moderna sofre é com o cansaço. E não o cansaço que Arnold sentiu depois de um dia inteiro cavalgando. Eu não me refiro ao cansaço físico, e sim cansaço mental. E é inegável que atualmente as pessoas estão cansadas. Se eu abro o Twitter por alguns minutos, eu vejo dezenas de pessoas reclamando que não conseguem fazer nada, que procrastinam o tempo todo e que até mesmo se sentem inúteis por não estarem sendo produtivas. E é aí que o problema tá. E sempre tem um problema. Senão, o mundo seria incrível, né? Mas não é. Atualmente, a taxa de estresse das pessoas está altíssima. Mas o que é necessariamente o estresse? Então, o estresse é a reação que deixa nosso corpo em alerta para qualquer problema. E ele é fundamental, afinal sem ele, possivelmente nós nem teríamos escapado de predadores lá na época pré-histórica. Ou seja, a gente estaria mortinho da Silva. O problema é quando o estresse se torna um excesso. Como eu disse, tudo acontece mais rapidamente hoje em dia, e tudo nos estressa. Seja um problema na política, problemas familiares, maus tratos na escola, acidentes do cotidiano e etc. E olha que tudo isso que eu citei agora pode acontecer num único dia, e tudo isso gera estresse. Então, viver na sociedade me estressa a um ponto na qual eu entro em um processo de crise e acabo me cansando e sentindo exausto. Logo, vendo a falsa realidade em redes sociais com pessoas que dizem que são felizes, lhe traz um sentimento de: por que eu tô sem fazer nada? Então você vê que ficar deitado sem conseguir levantar e sem conseguir ser útil te faz um fracassado, e isso te causa mais e mais estresse. E esse ciclo vicioso te leva a problemas seríssimos. E não é novidade, porque o número de jovens e adolescentes que se matam atualmente só faz crescer. Quando ficamos felizes porque o fim de semana chegou, ou quando ficamos desesperados porque amanhã é segunda-feira, algo com certeza não está certo. Isso que eu acabei de falar é o pensamento de muitos de vocês. A ideia de que o sábado e o domingo são a salvação de uma semana horrível é a mesma coisa que alguém pegar 70 anos da tua vida e jogar no lixo. Parece uma ideia muito absurda, mas se tu odeia passar 5 dias indo pra uma escola exaustiva ou pra um trabalho explorador, com certeza eu acho que é uma ideia minimamente plausível. Anna Schaffner, historiadora e crítica literária, vê que uma possível cura para toda essa exaustão é saber o que te tira e o que te dá energia. Ou seja, dentro de todo esse amontoado que chamamos de vida, precisamos entender que passar 5 dias de nossas vidas implorando para relaxar apenas 2 dias não vai te levar a lugar nenhum. Mas claro que ela, assim como eu, não estamos falando para tu desistir da escola ou do trabalho. Relaxa, até porque isso seria muito ilógico. O que eu quero falar é que talvez, só talvez, tentar transformar o teu empecilho num meio menos tóxico para ti possa te ajudar. Se você tem uma rotina de estudos muito forçada, se dê tempos para relaxar. Não é porque você vai faltar 1 dia ou 2 no mês que o seu mundo irá acabar. Não é porque você vai faltar 1 ou 2 aulas e vai chegar um pouquinho mais tarde no colégio que você vai perder de ano. Afinal, sempre tenha uma coisa em mente. Por mais importante que o dinheiro, o sucesso, a aprovação e até mesmo o orgulho de seus parentes seja importante para ti, mais vale você ser feliz e saudável do que almejar todo o sucesso do mundo e não conseguir ao menos levantar da cama.